rapazes, mais uma aula de Química JP com vocês, trazendo o gráfico de solubilidade, fazendo com que revisem, né, os tipos de soluções. Vamos lá rever os tipos de soluções? Saturadas, insaturadas, supersaturadas. Jota, como que são as insaturadas, querido? É aquela divisão. Ou ela é diluída ou concentrada. Depende de quem? Da quantidade de soluto em função do volume, que é o solvente, tá? E a solução saturada é aquela máxima permitida, esperada, uma quantidade de soluto ideal para uma quantidade de solvente ideal com base em uma temperatura. Ponto. E as supersaturadas são aquelas em que, a partir de uma saturada com sobra ou com precipitação, faz-se uma elevação de temperatura. Olha só, quando que ela é supersaturada? Quando eu tenho uma saturada com precipitação e que é necessário aquecer. Tá? Se não ter aquecimento, se não tiver aquecimento, continua saturada com sobra. Ok? Aí fala assim, vamos lá. Vamos fazer aqui uma recapituladinha, rapidinho. O que é que você tem aqui? Um limite de água que vale de 100 gramas de água. Tá? Sintonizar vocês aí, 100 gramas de água. E eu venho com um determinado soluto, tá? Um determinado soluto, que pode ser o nosso querido sal, e colocamos aqui 20 gramas de um determinado sal. E essas 20 gramas são dissolvidas, correto? 20 gramas dissolvidas em 100 gramas de água, na temperatura de hoje, digamos, de 26 graus Celsius. Tudo pizza? Então, o que é que você tem aqui? Um coeficiente de solubilidade. Né? Alguns colegas pedindo para entrar. Vamos lá. Porque às vezes eu não vejo aqui. Coeficiente de solubilidade. 20 gramas para 100. Ou seja, isso é uma solução saturada. Isso é uma solução saturada. Não estou dizendo quem é o sal, tá? A molécula dele, o composto dele, não estou dizendo. Identificando quem é. Mas sabemos que é uma solução saturada porque as 20 gramas estão dissolvidas em 100, não sobrou nada. Mas, se nesse mesmo sistema lá colocássemos 10 gramas desse sal, será que serão dissolvidas em 100 gramas de água, gente? Sim ou não? Não. Sim. Quantas gramas de água eu tenho aqui? 100 para dissolver 20. E agora eu tenho 100 para dissolver quantas? 10 gramas. Então as 10 são facilmente dissolvidas, correto? Aqui eu tenho 10 gramas, ó. Ainda não chegou nesse limite de uma solução saturada, saca? Então ela é o quê? Insaturada. Mas, quando você pega a mesma quantidade padrão de água, estou fazendo uma revisão aqui, para começar o gráfico. E agora eu venho e coloco apenas 18 gramas do mesmo sal, que está dado aí como hipotético. As 18 gramas serão dissolvidas aqui em 100 de água, gente? Sim, será dissolvido. Sim, será dissolvido, porque qual é o limite? 20 gramas. 20, né? 20 gramas. Então, esses dois casos aqui, o caso 1 e o caso 2, elas são soluções insaturadas, porque estão abaixo do limite permitido. O limite permitido é 20. Abaixo de 20, qualquer quantidade se torna uma solução insaturada. Tranquilo? Insaturada. Agora, uma é 10, a outra é 18. Qual das duas é a mais diluída? A de 10? A de 10. E a que tem 18 gramas é a mais? É a mais? Concentrada. Isso. E a número 1 é a mais?
Diluído. Sacou a parada, meus gases nobres? Então, veja só. A insaturada é aquela que está abaixo da saturada. Não importa a quantidade. Agora, analisa comigo. A quantidade que está mais distante de 20 é 10. E a que está mais próxima de 20 é 18. Ou seja, para aí, né? Quanto mais próximo do limite máximo permitido, mais o quê? Forte, mais concentrada. Quanto menos quantidade de soluto, na mesma quantidade de solvente, ela é mais fraca. Ela é diluída. Ou seja, a quantidade de soluto é o que vai determinar se ela é di ou concentrada. Comparada sempre a saturada. Sempre comparada a saturada. Eu tenho que comparar na saturada. Abaixo, insaturada. Acima desses valores, supersaturada. Ou saturada com sobra. Tudo pizza? Então, esses dois casos aqui, ó, são insaturados, ó. São insaturados. Agora, queridos, para fechar aqui, eu venho com outra situação e faço isso. Continua com 100 gramas de água, faz favor. 100 gramas de água, é o caso número 3. E agora você vai colocar uma quantidade de 22 gramas desse sal. O que é que aconteceu no número 3? Tá muito saturada? Passou do limite, no caso. Passou do limite. O que é que você me diz? Passou do limite. O que é que aconteceu com essas 22 gramas colocadas nesse terceiro copo? Ficou no fundo do pote. Quantas? Duas. Perfeito, correto. O limite é 20. Eu coloquei mais vocês 22. Então, significa que vai ter uma precipitação aqui no fundo exatamente de 2 gramas. 2 gramas não serão dissolvidos, porque 100 só pega 20 para dissolver, para bater naquele sal e falar, dissolva, danado, com 100 gramas de água. Aí os 20 são dissolvidos. O que passou não serão dissolvidos, mas vai continuar uma solução saturada com... Precipitação. A resposta é essa. Se você colocar a solução de número 3 esquematizada abaixo, é classificada como, letra A, solução saturada, B, solução saturada com precipitação, letra C, supersaturada. Qual? Letra B. Saturada com precipitação. Se você marcar que a letra A saturada, dançou. Porque a saturada não tem sobra. E a saturada com sobra tem que sobrar alguma quantidade no fundo do copo. E supersaturada não é, porque eu não elevei temperatura. Continua aqui em 26. Agora, pegando a questão número 4 e dizendo o seguinte, essas 2 gramas aqui, Jota, que estão precipitadas no fundo do copo, essas 2 gramas, na quantidade de 100 de água, tudo é 100, que é a quantidade padrão, vamos agora elevar a temperatura para 30 graus Celsius. O que é que vai acontecer com essas 2 gramas aqui no fundo do copo? Bora? Vão diluir? Vão ter que serem diluídas, dissolvidas. Ok? Por quê, gente? Aumentou a temperatura. Agora você está vendo o problema dizer que a temperatura foi elevada. Não sabe? Não precisa se preocupar com quantos graus. Foi elevada. Se foi elevada a temperatura de 26 para 30, essas 2 gramas aqui, elas estão dissolvidas. Presta atenção. E agora, eu coloquei 22 gramas. E as 22 gramas estão dissolvidas aqui, ó. Na marra. Sabe? Vamos dizer assim, nessa marra, entre aspas. Na marra. Porque a temperatura foi para 30. Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade deste sal. Significa que eu posso dissolver essas 2 gramas aqui. Porque você teve uma elevação
de 30 graus Celsius. De 26 foi para 30. Variou 4. E aí, com isso, esse sistema aqui, qualquer barulho, qualquer grito, qualquer perturbação, já comentado em aulas anteriores, volta para cá de novo. Aí, esta solução aqui, ela é classificada como supersaturada. Essa, porque elevou-se a temperatura. Então, nós temos os casos aqui comentados, como eu disse na abertura. Insaturadas, saturadas, que é o carro-chefe, saturada. E aí eu tenho a saturada com sobra e a supersaturada. Para ter supersaturada, eu preciso elevar a temperatura. Senão, tudo continua saturada com sobra no fundinho do copo. Tranquilinho? Então, é isso aí que eu queria passar para dar um esquenta. E aí, nesse esquenta, você agora vai ver um gráfico ou vários gráficos desenhados que, ao analisar, você consegue também definir, muito bem, ó, no gráfico, vamos fazer aqui bacaninha, ó, olha lá que bacaninha, né? Preciso de uma resinha maior. Beleza. O que é que esse eixo Y diz? É a quantidade em gramas para 100 gramas de água. Ó, aqui é 0. Aqui é o eixo da temperatura. Sacou? Por quê? O gráfico de solubilidade mostra a quantidade de que esse eixo Y representa, você sabe muito bem, a quantidade de soluto para 100 gramas de água em função da temperatura. E aí, se eu faço esse gráfico aqui, ó, essa curva, o que é que você pode esperar? Se eu pego esse ponto aqui, presta atenção, de um determinado sal, que eu vou chamar ele hipoteticamente de A, e pegar esse ponto e descer, você vai ter aqui um valor de uma temperatura, não é verdade, gente? Vamos colocar aqui que seja 40 graus. 40 graus Celsius. É a temperatura que aconteceu esse experimento. Se puxar para a esquerda, você vai ter um valor aqui relacionado a quem? Soluto. O soluto. Essa quantidade está em Gramas. para 100 gramas. de quem? De água. Na temperatura de 40. É isso. Então, vou colocar um valor aqui de 10, 20, 30. Pronto. Então, a interpretação do gráfico. 30 gramas desse sal A estão dissolvidos em 100 gramas de água a 40 graus. Então, você tira aqui, ó, faz favor. Coeficiente de solubilidade do sal A é igual a 30 gramas. Olha eu pegando lá o que está no eixo Y. Olha eu pegando tudo isso aqui e colocando na frente. Ó. A 30 graus Celsius. 30 não. Isso aqui está, né? 30 não. A 40 graus Celsius. Olha o que é que você fez? Uma leitura do gráfico. Significa que 30 é aqui, ó. 30 é o quê? G. Ó. E o restante está tudo igual. A 40. Significa que eu tenho uma solução saturada. Tudo que tiver em cima da curva é saturado, correto? Qualquer ponto que está em cima da curva é saturado. Agora, veja esse ponto aqui. Veja esse ponto aqui, B, né? Ou esse sal B, vamos dizer assim. Veja esse sal aqui, C, tá? E depois veja esse sal aqui, D. Vou fazer a pergunta e você vai responder de lá. Qual desses sais, B, C ou D,
que é supersaturada? C. E os demais? Acertou. Acertou. AC, você tem uma solução supersaturada. Supersaturada. O C é classificado como uma solução supersaturada. Gente, está acima da curva de solubilidade da solução saturada. Está acima. Se descer, você vai ter uma temperatura tipo 45, né? Ou 50 graus. Um exemplo. Só que aqui, você olha para a sua esquerda, que vai dar um valor, digamos, de 60. Ou seja, acima dessa curva que você está vendo, se é supersaturada, leva a entender o quê? Que eu tenho uma quantidade muito maior acima das soluções saturadas. E com a elevação da temperatura. Se eu comparar com o A, se eu comparar com o ponto A, é saturada 40. Se eu aumentar a temperatura, eu vou para uma supersaturada. Acabei de dizer aqui ainda agora. E a quantidade que tinha a mais era 30. Porque de 60 para 30 tem uma variação de 30, correto? Então eu tinha 30. Colocou quanto a mais? 30. 30 com mais 30, 60. Então precipitaram quantas gramas? 30. Cala a boca, cachorro. Atrapalhando. Aqui. Então o que acontece? De 30 foi para quanto? 60. Então você tem uma precipitação de 30 gramas. Colocou 60, mas precipitou no fundo 30, correto? E elevou a temperatura para 50 graus, fazendo com que ela se tornasse supersaturada. Se não elevasse a temperatura, ó, o ar é saturado. Aí você tem um ponto, digamos, acima do ar, na mesma temperatura de 40, ó. Ponto E. Continua sendo o quê, pessoal? Repete a pergunta, por favor, que eu não consegui ouvir. Olha só, na mesma temperatura de 40 graus. Ó, na mesma temperatura de 40 graus. Você tem o sal A e agora tem o sal E. Está na mesma temperatura. Essa solução ela é classificada como? Saturada com precipitação ou com supersaturada? Supersaturada. Saturada com precipitação. Saturada com precipitação, porque não teve aumento da temperatura. Bora fazer o gráfico, analisa, sobe, subiu, topei, olha para a esquerda, vem. Vamos colocar aqui que seja 40, no zóio, 40. Aí eu vou ter o quê? 40 gramas, ó, 40 gramas na temperatura de 40 graus. E a 40 graus eu também tenho 30, que é a solução saturada, né? Esse ponto A é uma solução saturada, não tem sobra. Só que para cima eu tenho um ponto E, um sal, nessa mesma temperatura de 40 graus. E aí ele tem uma quantidade a mais do que 30. Eu posso dizer que ela é de duas formas. Eu posso imaginar ela sendo saturada com sobra. 40. Colocou em cima de uma que era 30, precipitou 10. Tudo bem? A 40 graus. Eu tenho uma de 30. Prontinha, que é a solução saturada. Colocou-se 40 gramas desse sal E. Comparado ao ar, então eu tenho uma solubilidade 10 gramas a precipitar. Mas se eu não comparar ao ar, eu vou dizer que ela é uma supersaturada. Por quê? É uma supersaturada a 40 graus.
Supersaturada a 40 graus. Eu não estou comparando a A, nem a C, nem a D, nem a E. Eu tô pegando o sal E dizendo que tem uma quantidade acima da curva. Tudo que passar acima da curva é supersaturada. Se elevar a temperatura, ela é supersaturada. Mas eu preciso comparar com quem? Ok? Então, essa explicação aí eu volto a dizer para você de novo. Tudo que tiver em cima da curva tudo que tiver em cima da curva, presta atenção, tudo que tiver em cima da curva, ó, ponto A, ponto C, são saturadas. Se eu tenho esse ponto D aqui e esse ponto E lá em cima, você tem, ó, insaturada, porque está abaixo da curva, dessa curva aqui, dessa reta. Está abaixo, tá? Está aqui para baixo. Como é o ponto D e o ponto B. Essa é concentrada. Vê se mata a paca aí. E essa aqui é a B, eu posso dizer que ela é diluída, correto? Por quê? O D está mais perto da curva, tem mais. E em contrapartida, o B está mais distante da curva, está para baixo. Gente, ó, está para baixo. Está longe da curva, então ela está mais fraca. Essa aqui está mais pertinha da curva, então ela está mais concentrada. Mas as duas são o quê? Insaturadas. O D aqui nesse outro gráfico, insaturado. Eu não posso dizer esse D aqui se é di ou se é concentrada, porque eu não tenho outra para comparar aqui embaixo. Ó. E o ponto E? Super saturado. Porque está acima, ó, está para cima da curva. Essa aqui é a curva das saturadas. Todas elas são saturadas. Entendem? Ficou claro, pessoal? Diga aí. Ficou, tá até um pouco fácil. Abaixo, insaturadas. Acima, super. Em cima da curva ou das retas, você tem uma solução saturada. Ó, saturada, para baixo, para cima, super. E as insaturadas, vocês já sabem que é diluída ou concentrada, dependendo da quantidade mais perto ou mais distante. Beleza. E agora? Mais gráfico. Vamos fazer mais gráfico. E os gráficos vai te dando informações. Vamos aqui. Ia fazer bonitão na régua, mas vamos ver aqui como é que está a coordenação motora. Aqui eu tenho gramas para 100 gramas de água. Isso aqui é fixo. E aqui é o eixo da temperatura. Tudo é em função. E aqui é zero. Pronto. Aí vem essa aqui. Um sal A. Depois, um sal B. Um sal C. Deixa eu pegar aqui um outro que chegue mais acima. Passando bem aqui. Ó, um sal D. E agora, claro que aqui tem temperatura, né, gente? Ó, 10, 20, no zóio, tá? 30, 40, 50 e assim por diante, mantendo uma distância constante, ó, para não ficar tão desproporcional. Aqui também, uma quantidade aqui em soluto. Deixa eu ajeitar essas quantidades aqui. Vamos lá. Vamos puxar aqui de 20, 40, 60, 80, 100. Isso vem para vocês em papel milimetradozinho, né, impresso, visível, com aquelas linhas, né, aquela gradezinha que vem para você saber quanto é o ponto de cada um. Aí eu pergunto para você, olha só a primeira pergunta. Verdadeiro ou falso? Você vai me dizer, verdadeiro ou falso? Todos os sais aumentam a solubilidade com o aumento da temperatura?
Eu tenho os sais. A, B, C, D. 4 sais aqui. Estou fazendo a pergunta, viu, F? À medida que aumenta a solubilidade, aumenta a temperatura dos sais no gráfico mostrado? Não. F? Não. Por quê? Aí você me complicou, que aí eu não lembro. Vamos ver, ó. Eu falava lá no início algumas coisas assim. Aumenta a solubilidade, aumenta a temperatura. Aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Isso, Nilson. O C não aumentou a solubilidade. Matou a mosca. Ó, olha o C. O que está acontecendo com o C que chamou a atenção de vocês? Porque o B, o A e o D estão crescentes. Aumenta a temperatura e a solubilidade deles está aumentando. Pouco ou muito, mas está aumentando. Olha o C. Aumenta a temperatura, mas a solubilidade despenca. Se você pegar esse ponto aqui, ó. Se você pegar esse ponto aqui do C, a 30 graus, ó. E levar para lá, ó. Qual é essa quantidade de soluto do C? Quanto, gente? 20. 20. Vamos participar, vamos deixar a coisa mais adrenal. Vamos fazer a coisa mais adrenal, hein? Ó, 20 gramas do sal C estão em 100 gramas de água, a 30 graus. Olha só o que vai acontecer quando você pegar essa temperatura aqui. Quantos? Quanto, gente? 80? 80 aqui, ó. 80 gramas em quantos graus? 10 graus. 10. Agora, ó, 20 gramas em quantos graus? 30 graus. Então significa o quê? Está aumentando a temperatura, mas está o quê? Diminuindo a solubilidade. A 30 graus, dissolve 20. A 10 graus, dissolve mais. Esses são os sais que nós temos no mercado, no nosso estudo de laboratório. Então, é falso. Nem sempre, quando aumentar a temperatura, aumenta a solubilidade dos sais. Isso é falso. Aí você vai justificar. Porque tem sais, como é o caso aqui representado hipotético pela letra C, está aumentando a temperatura de 10 para 30 e está diminuindo a solubilidade lá, está decrescente. O senhor consegue falar o nome de um desses? Como é que é? O senhor lembra o nome de um desses sais que diminui a solubilidade? Sulfato de sério. Sulfato de sério. Sulfato de sério. Sulfato. Ele é usado para quê? Esse aqui é um sal. Esse sal é usado para fazer fertilizantes, tá? Os sais, de um modo geral, é muito usado na indústria para adubo, né? Para fazer fertilizantes. Então, esse sulfato de sério, como sulfato de cálcio, sulfato de zinco, sulfato de potássio. Então, são sais que são utilizados na agricultura. É utilizado para a fabricação de explosivos também, porque aí você consegue separar em laboratório o metal o sério do grupo sulfato. E aí eu posso usar o sulfato para formar outros compostos. Então, esse cara, ele tem uma solubilidade diminuída com aumento da temperatura. Sulfato de sério. Muito interessante, muito interessante. Exatamente, ele é interessante demais o estudo desses sais. A gente acha que todo sal, quando aumenta a temperatura, diz que pode se dissolver mais, né? E, na verdade, não é bem assim. Porque a gente tem que analisar cada caso. Cada caso, um diferente do outro. Os sais, né? Nem sempre é aquilo que a gente realmente espera. Sulfato de sério. Aumenta a temperatura e diminui a solubilidade. Agora veja os outros.
Vamos pegar, por exemplo, a 30 graus. Ó. Se eu topar aqui, ó, topei. Se olhar para a esquerda, você vem aqui, ó. Deu entre 40 e 50 praticamente. Aqui, ó. Por isso que no papel você não vai ter esse erro dos olhos. Vai estar anotadinho lá, 50. Tá? Vou colocar aqui mais visível. 50. 50 gramas. Agora, quem é esse sal aqui, ó? Quem é esses sais aqui? Quem são eles? Quem é que está nesse ponto aqui? A e B? Ó. O A e o B. O A e o B estão aqui. Ou seja, pergunta, verdadeiro ou falso? A temperatura de 30 graus, aí você olhando para o gráfico, a solubilidade do sal A e B são a mesma? Sim. Aí você vai responder sim. Aí você pegou 30 graus com sua régua, sua grafite, pegou 30 graus, subiu, topou. Aqui é uma intersecção do sal A com o sal B. Ou seja, se olhar para a esquerda, todos têm quanto para ser dissolvido em água? 30. 50 graus. 50 gramas. 50 gramas do sal, na temperatura de 30 graus Celsius. Então, significa que a solubilidade dos dois são iguais. E os dois têm a mesma temperatura, lógico. Tá vendo como é que é essa questão? E aí, outra coisa que eu posso dizer, a 30 graus, com exceção do sulfato de cério, que é o C, todos aumentam a sua solubilidade? A 30 graus Celsius, com exceção do sulfato de cério, todos os outros sais aumentaram a sua solubilidade? Verdadeiro ou falso? Pergunta de novo, por favor. Não entendi. A 30 graus Celsius, com exceção desse sulfato de cério que estava representado pela letra C aqui, todos os outros sais aumentam a sua solubilidade? A 30 Não. graus, os outros Não. sais tendem a aumentar? O D não tá aí. O B e o A você tá vendo que aumenta, né? De 30 graus a solubilidade é igual. Mas se for analisar, todas elas são o quê? Crescentes. Elas não estão diminuindo igual o sulfato, que eu falei, exceção do sulfato. É verdade. Todos os outros, a 30 graus, têm a sua solubilidade aumentada. E o D, que está fazendo aquela curva lá em cima? Se você... É porque esse D aqui... foi um erro até assim, meio de eu colocar no gráfico, mas esse ponto aqui, se você subir, ó, você tem que encontrar ele lá em cima, tá? Topar nele lá em cima. E de certa forma, 30 graus, mesmo que não chegasse a topar na curva D, para tirar a dúvida, tá? Para tirar a dúvida, digamos que fosse assim, ó. Tá? Ficaria mais claro, mais evidente, né? As discussões, ó. Topou lá. Mesmo que você está vendo a curva lá em cima, mas você sobe com a sua régua e o grafite, ó. Topou lá em cima, na curva D. Então está crescente. A 30 graus, quem é mais solúvel? Começou a perguntinha. Quem é mais solúvel a 30 graus? Nossa, muito bem, Nilson. O D. A 30 graus, o mais solúvel é o D. É o que está por cima de todos. É o que tem mais para ser dissolvido. Olha para a esquerda. Quanto? 100. A 30 graus, o C, 20. O B e o A, já foi marcado, 50. Qual dos três é o maior? 100. Então, a pergunta era, qual dos três, né, qual dos sais a 30 graus é o mais solúvel? Olha lá.
O D. Porque se você olhar aqui para trás, ó, qual é a quantidade a ser dissolvida? Ó, 100. Se você pegar esse ponto de encontro aqui, ó, que é do A e do B, olhando para a sua esquerda, 50. E se pegar o C, como a gente já discutiu, 20. E aí eu posso perguntar para vocês, em que temperatura, vamos ver como é que tá seus olhos aí, a sua visão. Em que temperatura a solubilidade de C é igual a de A? Em qual temperatura a solubilidade de C é igual a de A? 30. 30? 10. Malaquias diz que é 20. É 10. É 10? Então vamos procurar o C e o A. O C está aqui e o A está lá. Vamos ver a temperatura onde encontra os dois. O 10, ó, o C está lá em cima, não encontrou com o A, então está fora o 10. Aqui é o C, mas cadê o A passando nesse ponto aqui? Não passa. O A ali não passa. 20 graus. Vamos subir. Vamos subir. Topei. Nessa curva aqui, quem é? A. Nessa que desce, C. Então, bem aqui, ó, encontra. Olha aí, gente. A 20 graus é a resposta. Eu perguntei, em que temperatura a solubilidade do A é igual a de C? Aí você olhou aqui e disse para mim que é 20 graus. O Nilson, se olhar para a esquerda, você vai ter uma quantidade aqui que é igual, ó. 20, digamos que seja aqui a quantidade de 30 gramas, ó. Mas a pergunta foi, quantos graus? 20 graus Celsius. A solubilidade de A é igual a de C. Pode olhar nesse ponto bem aqui, ó. Vai dar 20, ó. Aí daqui você olha para cima, A. Olhou para baixo, C. Então, a resposta, eu vou marcar onde está 20 graus. Ok? Não é interessante a análise de gráfico, gente? Não? Vamos ver se a gente consegue fazer mais uns exercícios. Vem aqui na pontinha aqui. Deixa eu colocar aqui o A. E aqui era o B. Outra pergunta. E aqui era o C. Outra pergunta. Qual dos sais A, B, C e D tem sua solubilidade pouco afetada com o aumento da temperatura? AB. Aí vai ter... Malaquias colocou B. Quem mais que acredita que é o B ou é o A? A pergunta de novo. Qual dos sais indicados no gráfico tem sua solubilidade pouco afetada com o aumento da temperatura? O B. O B. A resposta é o B. É verdade. O B está quase que constante. A curva do B está quase que uma reta. As outras estão mais curvadas. Percebem? Olha só. O C está mais uma curva do que uma reta. Tá? E não está, como se diz assim, pouco afetada, né? Está muito afetada. Você vê que aumenta e diminui a temperatura, né, cara? A curva A, ela está, ó, subindo. Mas ela tem uma curva mais acentuada. Agora, olha para o B. É mais uma reta do que curva. Ó. Tá mais reto. Vai lá. Sai de lá e vem para cá. Então, a resposta é o sal B. Ele tem sua solubilidade pouco afetada com o aumento da temperatura. Então, você vai aumentando a temperatura e, praticamente, há uma alteração pequena na quantidade de soluto. Agora, vem cá. Classifica a solução. Vou pegar
pegar aqui a solução, por exemplo, a solução salina aqui na curva de A. Vamos trabalhar com a curva A. Qual o tipo de solução das que a gente já sabe classificar, né? Qual o tipo de solução quando acrescentar, qual tipo de solução quando acrescentar tá fugindo aqui um terminho ali para me colocar. Qual tipo de solução quando acrescentar 40 gramas do sal A. Acho que é mais ou menos aí. Não ficou bem legal, mas vamos lá. Você vai pegar como referência o sal A no gráfico. De acordo com o gráfico abaixo, né, responda. Aí vem lá a primeira pergunta. Qual tipo de solução é classificada quando se adiciona 40 gramas do sal A? Quando se adicionar 40 gramas do sal A. Poxa, vamos lá. Quantas gramas eu tenho de solução saturada desse sal A? Eu sabia que faltava? Do sal A 30 graus Celsius. Vai, Zé. Aí, tá faltando uma coisinha. De acordo com o gráfico abaixo, responda. Número 1. Qual tipo de solução é classificada quando adiciona 40 gramas do sal A à temperatura de 30 graus Celsius? Vamos responder, antes que a aula acabe. Vamos lá. Primeiro, ele falou o sal A e a temperatura de 30. Localiza no gráfico, por favor. Quanto? Quanto que é o sal A? A 30 graus? 90. 30 graus está aqui. Sobe. Topa no sal A. Na curva do sal A. 50, né, Malaquias? Ó. 30 graus está aqui. Sobe com seus olhos. Vai. Você vai topar no sal A. Passa pelos outros sais, você vai buscar o A. Encontrei. Tá aqui. Aqui é o encontro do A com o B. Mas ele falou o A. Olha para a esquerda. 50 gramas do sal A estão dissolvidos em 100 gramas de água a temperatura de 30 graus Celsius. Fechou? Então, conseguiu chegar a esse 50? Se você não for ao gráfico na temperatura dada, você perde a noção da coisa. É perigo. 30 graus. Pega 30 e sobe com os olhos. Qual é o sal que ele me deu de referência? Ah, olha para a esquerda. 50. Anota. Beleza. Então, o que é que você tem aqui? Você tem um copão onde tem 100 gramas de água, conforme está lá explicadinho. 100 gramas de água. E aqui dentro, dissolvido, nós temos 50 de sal. 50 gramas do sal A. Olha que beleza. Que solução é essa aqui, gente? Classificada? Qual que é a classificação dela? Saturada. Condensada. Saturada. Ei, só que ele colocou quanto agora dentro? 40. 40. Diz aí o que é que aconteceu? Ele colocou 40. 40 gramas. Ele colocou. Agora classifica. Diz para nós qual é o novo tipo de solução quando ele fez isso? Saturada com precipitação.
Bom dia, Ana Paula. 40 gramas que ele colocou, 50. 100 dissolve 50. Ele colocou quantas das 100? Ficou condensada a solução. Me diga. Ela vai ser o quê? Saturada? Não vai ser, porque para ser saturada, qual é o limite no gráfico? 50. Ele colocou 40, então quer dizer, está abaixo de quanto? Estamos abaixo da saturação, Quem então. foi que respondeu? Vou olhar no chat. Quem foi que respondeu que é insaturada? Foi a Victória. E a Victória está correta. Ela está correta, porque agora, olha só, se 100 gramas de água medida dissolve 50 gramas do sal e ela colocou 40, opa, se colocou 40, gente, olha só, eu tenho 40 gramas também dissolvidas em 100 gramas de água. Então, ela está classificada como uma solução insaturada. Não é pensar que tem 90. Não é pensar que vai ter 90. Não. 50 é referência. 100 dissolve 50 de sal. Aí agora pensa. Ele colocou agora 40. 40 são dissolvidos facilmente. Ainda faltam 10 para chegar no limite, que é da saturada. Então, ela é classificada como insaturada. E se ele tivesse colocado 51 gramas? Como que ficaria a classificação? Bora, gente. Abre o microfone. Saturada com precipitação. Claro! Claro que vai ser saturada com precipitação, ué. Porque você agora está fazendo umas comparações. Aqui, ó. Você tem 50, né, que é o limite, e o cara agora colocou 51 gramas. O que é que acontece? Vai ter aqui, ó, 1 gramas precipitada. E no meio eu vou ter quantas gramas dissolvidas? 50. Na água aqui, ó, 50. Mais uma vai ficar no fundo. Então você está parabéns. Saturada com precipitação. De quantas gramas no fundo do copo? 1 grama. Olha o tanto que é simples. Né? Nem deve ter visto. Vamos ver. Vamos ver, Victória. Saturada com precipitação. Tá matando a pau. É isso aí, Victória. 2 respostas corretas. Na primeira, ela classificou como insaturada. Certa. E agora, colocamos 51. Só que uma precipita, porque o limite é de 50 para 100. Então, eu vou dizer que é saturada com precipitação, ou sobra. Ok? Isso. Aí você tem... Ela está dizendo assim, gente. Olha o que é que ela está colocando. Questionando de lá para cá. Muito bem, Vitória. Estou muito satisfeito. Se aumentar a temperatura aqui, o que é que acontece? Ela está perguntando para vocês. E para mim também. Professor, nessa solução saturada com precipitação, se caso aumentasse a temperatura, que tipo de solução você classificaria? Diga aí. Vitória perguntou para nós. Responde, Nilson. Esse fenômeno aqui, ó. Isaac respondeu. Valeu, Isaac. Muito bem, Isaac. Então, você vai ter uma solução, ó, super saturada. Valeu, Isaac. Ó, super saturada porque ela criou uma hipótese de aumentar a temperatura. Se aumentar a temperatura, qual é a temperatura que a gente está analisando? 30. Se aumentar a temperatura para 31, 32, 33, 34, essa 1 grama aqui, ela vai se desmanchando. Ela vai diluindo, dissolvendo. Porque aumenta a temperatura, aumenta a solubilidade. Posso dissolver mais. E aí chegou a uma temperatura crítica, faz silêncio,
Silêncio, sem perturbação. Porque os reagentes precisam de silêncio. Porque quem é perturbado não gosta. Tudo bem? Aí entra numa questão de supersaturada. E se bater na mesa, bater o cotovelo, né, dar pancada na bancada, o que é que acontece? A 1 grama que estavam aqui dissolvidas a mais, volta para essa situação aqui de novo. Porque deu uma batida, precipitou rapidamente. Igual colocar pedra no fundo do copo com água. Vai lá para o fundo direto. Tá certo? É isso aí. Tá finalizado. Né? Agradeci demais. Boa participação, envolvimento. Viu, Ana Paula? Essa turma está muito participativa. Né? Questiona, comenta. É uma turma aí bacana. Esses segundos anos que aqui pela manhã estão. O 2304 também é top. Tá bem? Eu estou muito satisfeito, agradeci demais pela participação de vocês. Olha só, que são 9 horas praticamente, o tempo passa e a gente nem percebe. Mas porque a gente procura fazer a aula, né, com aquela energia positiva para todos vocês. É a maneira de motivar vocês também de lá para cá. Ana Paula, tem recado para a turma? Eu estou aqui, bom dia, né, para vocês. Bom dia. Eu queria só falar, professor, quem ainda não tem e-mail, se tem alguém aqui que está entrando com e-mail pessoal, não sei se tem. Eu estou mandando uma 4ª lista para criação dos e-mails institucionais, que ainda tem gente atrasada. Não é o caso, eu vejo que as 2ª e 3ª séries a gente não está tendo tanto problema, mas nas primeiras, né? Outra coisa também, eu estou aqui olhando a frequência, tá? Quando eu estou entrando assim, professor, eu estou dando uma olhadinha nos nomes que estão presentes aqui, e aqueles que não, porque aqui tem alguns alunos aqui que parece que estão assistindo aula à tarde, e não são os mesmos professores. Então, tá tendo problema, e eu estou entrando para fazer essa verificação, tá? Tá certo. Então, eu estou aqui dando uma olhadinha agora para ver, tem um aluno já que eu vou entrar em contato, e aí vocês, os professores, né, qualquer coisa que perceber aí que tem algum aluno que não está presente, não está frequente nas aulas, dá um oizinho, tem uma planilha que é para preencher, tá? E, Ana Paula, tem alunos, sim, dessas turmas aqui que estão entrando com e-mail ainda que não é institucional, que foi a tua pergunta lá no início, né? Inclusive, eu estou permitindo algumas entradas que a gente não quer que fique de fora, porque se a gente fosse bater o martelo, hoje eu teria aí menos de 41 alunos na sala, teria uma média aí de uns 38 por aí, ou 35, aproximadamente. Eu preciso... Aí é a questão do e-mail institucional, que a gente está sempre limitando, né? Está dificultando um pouco, a gente posta no WhatsApp e posta no Class, né? E tem alguns que estão, assim, como se diz, informação no WhatsApp, informação no Class. E a plataforma é a nossa sala de aula. Eu preciso ver quem são esses alunos aí, que não têm o e-mail institucional, que estão entrando com o e-mail pessoal. Eu gostaria que o senhor olhasse aí o nome, porque eu tenho que ver, eu estou com a lista de todos os e-mails institucionais. Se o aluno tem um e-mail institucional e insiste em utilizar o pessoal, ele vai começar a ser bloqueado. Porque tem que entrar no e-mail institucional. Então, pessoal, ó, quem não tem ainda usado o e-mail institucional, que todos já estão de posse, os pais receberam, está na Paula, que já enviou várias vezes, e vocês procurem os pais responsáveis para poder ter o uso desse e-mail para assistir às aulas, porque senão fica muito flexível para vocês usarem o pessoal institucional, como o institucional não fosse importante. Então, e aí a gente tem que evitar, né, porque tem algumas questões aí que precisam ser, muitas vezes dá problema, e você entrando com o seu e-mail institucional, a gente consegue rastrear muita coisa, né, caso precise averiguar, teve algumas situações complicadas, tá? Beleza. Agradeço, tchau a vocês, boa aula. Valeu, obrigado, até mais. Tchau, tchau, gente. Nossa aula está encerrada. Agora eu vou disponibilizar, né, para vocês assim que eu terminar aqui de fazer o download.